Bom dia, meu nome é Maria Vitória e juntamente com a minha equipe Maria Adriana, Cristiane Maria e Késia Nascimento, montamos esse trabalho sobre o homem de Neandertal. Então vamos entender quem foi o homem de Neandertal. São parentes próximos ou afastados? O homem de Neandertal é uma espécie extinta do gênero Homo, cuja existência está ligada à evolução do homem moderno. Sua existência é comprovada por meio de vários fósseis encontrados na Europa e na Ásia, datando do período Pleistoceno, cerca de 2.500.000 a 12.000 anos atrás. O nome dessa espécie é uma referência ao Vale de Neander, na Alemanha, local onde um dos primeiros fósseis foi descoberto. As evidências arqueológicas atestam que os primeiros homens de Neandertal viveram na Europa há cerca de 200.000 anos. Bom, gente, nessa primeira imagem está mostrando a evolução do Australopithecus ao Homo sapiens. E nessa segunda imagem vem mostrando a prática de enterrar mortos é inerentemente humana. Nenhuma outra espécie conhecida pratica esse costume, apesar de algumas possuírem comportamentos equivalentes a um velório, mas talvez nem sempre tenha sido assim. Alguns pesquisadores, eles acreditam que os neandertais, um tipo de hominídeos ancestral já extinto, também realizavam enterros. E agora, novos restos de neandertais encontrado em 2009 parece fortalecer essa ideia. É a primeira vez em 10 anos em que uma ossada de Neandertal é encontrada e o primeiro achado no século em que o esqueleto está articulado, ou seja, os ossos ainda estão nas suas posições originais. Eles foram escavados na caverna de Xânida, que fica na região do Kurdistão do Iraque, e consiste em um tronco, um crânio amassado e ossos de uma mão esquerda. Técnicas de datação iniciais apontam que o indivíduo, cujo sexo ainda não foi definido, viveu há cerca de 70.000 anos e morreu como um adulto de meia idade, ou talvez até mais velho. Algumas pistas indicam que o corpo foi enterrado propositalmente. Havia uma pedra triangular perto do crânio que poderia ter sido um apoio de cabeça ou um marcador do local da cova. Sua mão estava colocada debaixo da cabeça, como se fosse assim um travesseiro. E os sedimentos que cobriam seu corpo tinham característica a aparência diferente do que estavam embaixo dele. Não é a primeira vez que uma descoberta indica que os neandertais provavelmente eles enterravam seus mortos. Na verdade, as pesquisas que moldaram essa ideia aconteceram no mesmo local de décadas atrás. Nos anos de 1950 e 1960, o arqueólogo Ralph Solek realizou uma série de escavações na caverna de Xânida
e encontrou 10 ossadas de homens, mulheres e crianças neandertais. Na época, Solex afirmou que havia várias informações na caverna que poderia mudar a forma que pensávamos sobre os costumes dos nossos extintos parentes. Primeiro, 4 corpos foram encontrados. Pareciam ter sido enterrados junto e propositalmente próximo, como se houvesse algum tipo de padrão ou organização. Segundo os restos de um dos homens neandertais, indicavam que, em vida, ele havia sobrevivido a várias lesões. Ele, no caso, era surdo e parcialmente cego. Mesmo assim, ele havia vivido até a vida adulta, provavelmente com a ajuda de outros neandertais, um sinal de compaixão e cooperação. Mas talvez a descoberta mais polêmica foi de indícios de pólen ao redor do corpo de um deles. Segundo a equipe de Schoeck, isso indicava que flores haviam sido colocadas junto com o corpo na hora do enterro. Um comportamento muito parecido com o de humano. Bom, gente, muito parecido mesmo, né? Porque normalmente quando morre alguém da nossa família ou alguém próximo que a gente vai para alguns velórios, o que mais tem são flores, né? Dentro do caixão. E agora, nossa colega Maria Adriana vai dar continuidade à explicação, falando um pouco sobre as características dele. Os neandertais, eles eram mais robustos do que o ser humano atual. E ele tinha um crânio de conformação mais maciça, tinha uma face saliente e uma fronte mais baixa. O volume de seu cérebro era comparável ao nosso. Alguns estudiosos acreditam que o cérebro dos neandertais seria 20% maior do que um cérebro humano moderno, e que áreas responsáveis pelo pensamento complexo eram tão avançadas como a do cérebro de um indivíduo atual. O que significa que os neandertais deveriam ter a capacidade de pensar como nós. Ele possuía a parte da narina, ele tinha um nariz mais avantajado que o nosso, ou seja, tinha um nariz maior. E essa cavidade nasal mais alargada proporcionava a umidificação e o aquecimento do ar frio e seco da época. Isso decorrente do ambiente onde eles moravam, né, que era mais frio. Em 2013, o G1 fez uma publicação bem interessante em sua página Ciência e Saúde, onde alguns cientistas constataram que as órbitas oculares desses hominídeos eram maiores e, consequentemente, seus olhos também. Isso nos faz pensar que o cérebro dos homens neandertal tinha áreas maiores dedicadas à visão e ao domínio do corpo. Segundo a pesquisadora Eleonore Pierce, os neandertais provavelmente tiveram olhos maiores porque eles viviam na Europa, onde a luz é mais escassa, enquanto o Homo sapiens não teve essa modificação porque ele surgiu na África. Podemos observar aqui essas imagens. Elas mostram bem como era a anatomia craniana de um neandertal e podemos ver o quão semelhante é com o crânio de um humano atual. Podemos observar diferenças das órbitas oculares, como citei anteriormente, e também
as narinas um pouco maiores que as nossas. Observem aqui. Em cada parte, vocês podem ver a diferença e também as semelhanças que tem com o nosso crânio, né? Os neandertais, eles viveram em climas frios e suas proporções corporais são semelhantes à das populações atuais, das regiões frias, baixas e sólidas. Ou seja, as pessoas que vivem em regiões frias, elas tendem a ser menores e ter membros mais curtos, porque isso facilita a retenção de calor. Então, os neandertais, eles mediam cerca de 1,68 de altura. Os ossos deles eram pesados e fortes, mostrando sinais de uma poderosa estrutura muscular. Com toda certeza, essa estrutura muscular era provinda de um trabalho árduo e braçal, pois eram formidáveis caçadores. Como pode evidenciar o que vemos, encontraram numerosas armas e utensílios, e isso mostra que eles eram caçadores. Tem um trabalho belíssimo feito pelo biólogo brasileiro, Alisson Mutri. Não vou me estender muito a isso, depois vocês podem estar pesquisando. Ele é professor da Faculdade de Medicina e diretor do Instituto de Células-Tronco da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. E o especialista ele conseguiu recriar mini-cérebros muito parecido com o que os nossos primos neandertais tinham dentro de sua cabeça. E ainda falando de suas características, vocês podem estar pensando em um homem ou em uma mulher neandertal. Aposto que a primeira imagem que vem à cabeça de cada um é de um ser humano bruto, com feições selvagens e principalmente com pouca inteligência. Isso vem de um certo preconceito que temos com nossos antepassados, né? Pois esses homens, eles eram craques na caça de animais silvestres, controlavam o fogo com destreza e ocuparam uma parte considerável dos territórios da Europa e da Ásia há 300 mil anos atrás. E ao contrário do que pensamos, eles tinham uma inteligência admirável, porque viviam em condições econômicas bem menores, né? Bem inferior mesmo à nossa, e conseguiam sobreviver, se alimentar. Criaram coisas que hoje utilizamos, eles foram os primeiros a conseguir coisas pra gente, né? Então, vamos tirar esse pensamento preconceituoso a respeito deles e ver que eles eram homens inteligentes e de uma mente brilhante. As semelhanças entre esses homens e os homens modernos não estavam apenas na morfologia física, né? Apesar da reputação dos homens primitivos, os neandertais eram extremamente inteligentes e conseguiam desenvolver tarefas de maneira admirável. Eram habilidosos na construção de ferramentas, conforme revelavam as escavações, eram excelentes caçadores e muito mais. Eram artistas, decoravam as conchas pigmentais e tiveram grandes representações artísticas simbólicas, como vocês podem ver aqui na imagem. Eu não sei aqui se era uma parede de uma caverna, o que era, mas eles deixaram rastros, né, com tinta de que esses eram animais, ó, parece veados, desenho de veados, e bem feito, e eles conseguiam reproduzir, mesmo sem terem sido escolarizados, assim como somos, né? Eles conseguiam fazer desenhos, pintar coisas. E outra, eles que tinham que produzir sua própria tinta. Então era fantástico, eles começaram tudo desde o iníciozinho. Então agora que a gente já sabe como tudo começou, as características desse nosso ancestral, então vamos entender agora como que eles conseguiam se alimentar.
alimentação deles, há evidência que esses seres eram super predadores, que se alimentavam de veados, renas, javalis, ocasionalmente rinocerontes e mamutes. O homem de Neandertal não se nutria exclusivamente de carne, mas também de vegetais e cozinhava os alimentos. Segundo pesquisas, eles eram caçadores carnívoros, o que teria precipitado a sua extinção. Um grande número desses alimentos passaram por modificações físicas correspondentes à cocção, notadamente grãos de amidos, o que pode significar que o homem de Neandertal dominava o fogo, como os primeiros homens modernos. Os seus dentes continham igualmente traços de partículas de tâmaras e de amidos provenientes de muitos outros vegetais sobre os quais os cientistas continuam a trabalhar para identificar. Nenhum artefato de pedra indica, no entanto, que o homem de Neandertal usava utensílios para moer os grãos, o que leva a pensar que não praticava provavelmente a agricultura. Mas esses indícios mostram que eles dedicavam tempos e esforço a tornar seus alimentos mais comestíveis, aumentando seu valor nutricional, considera os cientistas. Todos os dados mostram que o homem de Neandertal era sofisticado na sua maneira de recolher e preparar seus alimentos, seja para caçar animais de grande porte ou prepará-los para a base vegetais. Bem, agora vamos entender como que aconteceu o processo de extinção desses indivíduos. Os primeiros humanos modernos começaram a chegar na Europa por volta de 40 anos atrás. Os Neandertais, eles sofreram influência da chegada e não conseguiram manter a competição pelos recursos naturais. Outro fator também que interferiu na sua extinção pode ter sido a flutuação climática que fragmentou grupos de neandertais no decorrer de 100 mil anos. A espécie ficou impedida de garantir um alto número populacional e migração para outras regiões. E há dados, relatados por cientistas que sustentam esse motivo de extinção. Um deles é a coleta de DNA, que foi realizada de um fóssil feminino de Neandertal, que indicou sinais de consanguinidade ao longo da geração na comunidade. O dado é um forte indicativo de baixa população e isolação da espécie. Então, a respeito disso, há muitos estudos, mas tudo é bem confuso. Às vezes, em alguns, um autor contradiz o outro. Mas isso foi o que deu para tirar. Se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho mais, há artigos a respeito. Aqui estão nossas referências, todas que usamos para a elaboração desse trabalho. Agradeço a todos pela atenção e um abraço.